os conceitos principais que nós vamos tomar para podermos continuar nossos estudos estão: a ideia do gradiente, que está relacionado a uma taxa de variação para campos escalares; a ideia do divergente, muito associado ao fluxo; e o rotacional, que é uma medida de máxima circulação elementar de um campo vetorial em torno de um ponto. Temos ainda que as ideias de integral de linha, circulação, integral de superfície e também de diferenciais e de infinitésimos de volume não serão muito úteis para as definições do gradiente, do divergente e do rotacional. E com isso nós conseguiremos fazer aplicações em eletricidade e eletromagnetismo, nos campos elétricos e campos magnéticos, de forma a termos resultados que já identificamos com a nossa intuição. O primeiro operador então que nós vamos dar sequência é o gradiente. O gradiente tem várias aplicações na área de eletricidade e magnetismo, na área de eletricidade, principalmente quando a gente fala de potencial elétrico. O potencial elétrico pode ser definido através do gradiente. Para nos ajudar na interpretação do gradiente, vamos usar a ideia das curvas de nível. As curvas de nível são largamente usadas em topografia. As curvas de nível definem para mim valores constantes no desenho. Então, aqui temos o exemplo de uma montanha, a montanha vista de cima, então, e aquela vista do lado, com as suas definidas alturas. No caso aqui 400, 600 e 800 metros. E como elas se colocam de maneira constante o caminho de cada uma dessas alturas. Ou seja, em cada uma dessas alturas eu tenho nessa linha o mesmo valor de 400 metros, 600 metros, 800 metros. Como ela se espalha olhando por cima do mapa. Então eu posso dizer que neste ponto aqui em vermelho eu tenho 800 metros, neste ponto em azul 600 metros e nesses pontos aqui em roxo 400 metros. Como se eu tivesse uma função que definisse que em cada um dessas cores aqui eu tenho um valor constante. Como estamos trabalhando no plano, então isso aqui é um R2. Então nós teríamos no caso aqui uma função no R2, que no caso me define os valores constantes, tá? E agora o que eu quero saber? Eu quero que ela também vá para o R2 e defina para mim qual é a direção em que eu tenho a maior variação possível. A gente sabe que sempre vai ser perpendicular, né, ou normal ao ponto da função. Tangente não pode ser, né, porque tangente ela praticamente estaria, a cada tangente ela estaria indo sobre o próprio ponto da função, o próprio ponto onde ela se encontra. Então, por exemplo, se eu estivesse nessa curva de 600 e eu buscasse as tangentes em 600, eu estaria sempre me mantendo no valor constante de 600. Mas não, mas eu quero ir para o meu maior valor possível. E é isso que vai nos mostrar. Aqui nós vamos ter o ponto constante. E aqui nós vamos ter o vetor apontando para maior variação. De forma que o tamanho do vetor, né, me dá o maior valor possível da variação. Então o gradiente ele nos dá essa situação. Para qual é a direção em que eu tenho a maior variação possível da minha função? Observando ainda que os valores são valores escalares. Então o que eu tenho aqui é um campo de possíveis valores escalares. O gradiente é exatamente isso. O gradiente ele opera sobre uma função escalar ou sobre um campo escalar, nos dando a taxa de variação, de maior variação deste campo escalar. Ou seja, eu tenho um ponto, quanto que ele varia para o outro ponto, qual é a direção em que eu tenho as maiores variações de um ponto ao outro, ou seja, a taxa de derivada máxima dessa função. Imagina que nós temos duas superfícies. A primeira superfície é dada pelo plano φ e a segunda superfície é dada pelo plano φ mais dφ, um infinitésimo do plano. É quanto varia um do outro. E os valores que nós temos sobre cada uma das superfícies são constantes. Se fôssemos em termos elétricos, nós falaríamos que seriam os valores equipotenciais. Em termos térmicos, nós estaríamos falando de isotermas. Ou seja, em termos elétricos, os potenciais aqui são iguais em qualquer parte do plano, aqui nesse plano, e aqui
os valores nesse plano seriam todos iguais. Em termos térmicos, a temperatura em cada um desses pontos seria a mesma, e a temperatura em cada um desses pontos seria a mesma. A diferença entre eles seria que aqui eu seria φ e aqui seria φ mais um delta de φ, mais um dφ. No caso, então, a derivada direcional aqui seria a razão entre a variação elementar dφ dos planos, dos valores entre os potenciais ou os valores térmicos nas isotermas, e a distância elementar entre os planos, um dl. Então podemos colocar aqui um dl. Se nós temos aqui então o ângulo θ entre este ponto e esta reta aqui, que dá exatamente na perpendicular, ou seja, este ponto através desta reta estaria dando num ponto perpendicular no outro plano, então nós podemos dizer que esta reta teria o valor dl cosseno de θ. Então a gente pode definir a variação de dφ em relação a essa distância como sendo dφ dl. E isto aqui é uma derivada com direção, uma derivada direcional. Mas qual é o valor máximo dessa derivada direcional? Esse valor máximo será dado pelo nosso gradiente. Fica muito claro que o valor máximo tem que ser dado pelo máximo dl. Então nós podemos dizer que no caso aqui nós teríamos dl cosseno de θ. Então essa aqui seria a nossa derivada direcional máxima. Temos então o gradiente quando essa derivada direcional máxima tem características de vetor, ou seja, de direção e sentido também. Então o gradiente é definido como um vetor, cujo módulo é a derivada direcional máxima e a direção é perpendicular à equipotencial, e cuja orientação é ortogonal à superfície equipotencial, sempre apontando na direção da maior variação do campo escalar. Introdutoriamente, vamos definir o g como sendo gradiente. Então, no nosso caso, vai ser dφ sobre dl cosseno θ. Sendo que dφ é a variação das equipotenciais ou das isotermas, ou dos valores constantes dos planos, e dl é o segmento que separa esses planos, essas equipotenciais, que separa as isotermas. Então, por consequência direta, temos que essa variação dφ dl vai ser para nós g cosseno de θ. E agora nós podemos ver o sentido geométrico disto. Temos então na superfície φ um ponto P, aqui está o nosso vetor gradiente, e aqui estaria a nossa derivada g cosseno de θ. Assim caracterizaríamos então o vetor gradiente, mostrando que a derivada direcional em qualquer direção pode ser obtida projetando o vetor gradiente sobre esta orientação. No R3, como ficaria? Seja então G este vetor. A projeção de G na base x, y, z nos daria os componentes dessa derivada direcional. Tomemos então, por exemplo, superfícies com valores constantes nas suas bordas. Então, V1 tem essa forma de superfície e o valor sobre ela é constante. V2, o valor de superfície sobre ela é constante. Pode ser o que for esse valor, não importa. O importante é que ele é constante. O valor de V1 para V2 varia de um valor ΔV. Ou, se esse valor for um infinitésimo, né, no limite, nós podemos dizer que V2 seria igual a V1 mais dV. Vamos então tomar dois pontos sobre essas superfícies. Então aqui eu vou ter o ponto 1, P1, e aqui na superfície o ponto 2, P2. O deslocamento entre eles,
nós vamos definir como sendo DL. DL é o deslocamento entre o ponto na superfície V1, ponto 1, e o ponto na superfície de valor V2, ponto 2. Vamos imaginar que agora nós temos aqui um vetor G. Ele tem um ângulo θ com esse segmento DL. Sabemos então que a variação de P1 para P2 é dV, que está sobre DL, e com isso nós podemos dizer que dV dL seria equivalente a eu ter o G cosseno θ. Quando dV dL seria um máximo? dV dL seria um máximo quando θ fosse igual a zero. Então, quando θ for igual a zero, eu vou ter um dV dL máximo. Isso equivale que o meu dL é a própria normal de P1 para P2. dV sobre dN. Essa é a característica da minha máxima variação. Então, nesse caso, G coincidiria com a máxima variação de dV sobre dL, ou de dV sobre dN. Portanto, G teria a sua direção e magnitude coincidindo com a máxima variação de dV. Quando isso ocorre, nós dizemos que G é o gradiente de V. Por definição, eu teria que ter variação nos três vetores diretores. No vetor diretor em AX, no vetor diretor de AY e no vetor diretor de AZ. No vetor de direção AX, estaria variando em relação a dx. No vetor diretor, que é o versor AY em y, estaria variando em dy. E no versor, ou vetor diretor em AZ, em z, estaria variando em dz. Sendo V então um campo escalar, o gradiente de V seria essa variação, que vamos tomar como sendo a variação em dx na direção de AX, a variação em dy na direção de AY e a variação de dz na direção de AZ. Para isso, vamos utilizar derivadas parciais. Ficaria da seguinte forma: o gradiente de V seria ΔV ΔX na direção AX, mais a sua componente ΔV ΔY na direção AY, mais a sua componente ΔV ΔZ na direção AZ. Então nós temos ΔV ΔX em AX, mais ΔV ΔY em AY, mais ΔV ΔZ em AZ. E este é o gradiente, que a gente escreve grade de V, ou podemos usar essa nova nomenclatura, como se fosse uma letra delta de ponta cabeça, V. Isso em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cilíndricas, teríamos a seguinte situação: a variação do campo escalar ΔV em relação ao raio, ΔV ou Δρ, no sentido do raio, mais a variação do campo escalar ΔV ΔΦ, ou seja, a variação do campo escalar em relação ao azimuth, no sentido do ângulo do azimuth. E observe aqui o termo 1 sobre ρ, porque conforme vai avançando o raio, os valores também se alteram, mais a variação no sentido da cota, ΔV ΔZ, no sentido de AZ. No caso de coordenadas esféricas, nós temos ΔV ΔR na direção AR, mais ΔV Δθ na direção a θ, da colatitude, dividida pelo raio, mais ΔV ΔΦ na direção de Aφ, que é o azimuth, dividindo sobre 1 sobre raio vezes seno de θ. Sendo o gradiente um operador, nós podemos ter as seguintes relações: seja U um campo escalar e V outro campo escalar. Então nós podemos ter aqui e ainda então há uma distribuição na adição e uma distribuição na multiplicação para
o elemento de ação de gradiente. Outra relação interessante tem a ver com a divisão. Isso muito nos lembra a divisão de derivadas. A relação fica da seguinte forma. E ainda a relação n menos 1 como se estivéssemos fazendo uma derivada. Para facilitar os nossos estudos, vamos introduzir o operador del. O operador del é um operador diferencial com caráter vetorial. No caso de coordenadas cartesianas, o operador del fica com a seguinte forma. Ou seja, é a variação em relação a x na direção x, a variação em relação a y na direção y, a variação em relação a z na direção z. Em coordenadas cilíndricas, ele assume o seguinte aspecto. A variação em relação ao del-ρ, no sentido de ρ, a variação em relação a φ, que é o azimuth, no sentido do azimuth, e sempre dividido pelo raio, porque ele também tem uma composição do azimuth pelo raio, e a variação em relação à altura, no sentido da própria altura. E para coordenadas esféricas temos esta composição. A variação em relação, na direção do raio, a variação na direção da colatitude e a variação em relação ao azimuth.